conversar de política? No podcast de hoje, Conversa de Político, com o deputado federal Joséildo Ramos, recebemos aqui o nosso companheiro Radiovaldo Costa. E no bate-papo de hoje a gente vai falar um pouco de política, a gente vai falar um pouco de Petrobras, a gente vai falar um pouco de energia verde. Bem-vindos e obrigada por estarem aqui. Joséildo, engenheiro agrônomo, funcionário do Banco do Nordeste, entra no Partido dos Trabalhadores no ano de 1988 e nesse mesmo ano disputa para vereador em Alagoinhas. Depois você vai contar para a gente. Em 2000 é eleito prefeito daqui do município de Alagoinhas, deputado federal, deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal em seu 2º mandato. Em que momento o engenheiro agrônomo lá do Banco do Nordeste tem um insight de ir para colocar o nome e disputar um mandato eletivo? Camila, eu quero dizer que é bom conversar com você. Vai estrear o nosso programa. O nosso companheiro Radiovaldo, seja bem-vindo. Lhe desejo boa sorte nessa nova caminhada. E quero dizer que a política, ela nos visitou mais cedo. Eu participava da política estudantil secundarista na escola estadual, que era Luiz Navarro de Brito, a maior escola que tínhamos aqui. E lá tinha o Grêmio estudantil. E lá nasceu a política estudantil secundarista. Depois, lá na UFBA, na Escola de Agronomia, nós tínhamos, eu participei do diretório acadêmico e participei das lutas da política universitária, política estudantil. Então, eu fui passando por essas etapas. E logo depois, eu fui candidato, em 96, a deputado estadual, mas essa candidatura fazia parte de um projeto, de um planejamento para que a gente disputasse as eleições no ano de 2000. 96, 2000. Eu tive mais de 8 mil votos aqui, então atingiu o patamar que a gente pensava, e em 2000 eu tive 28.105 votos. Naquela época foi um recorde de votação para prefeito e nós tivemos o nosso primeiro mandato. Então, foi assim que a política resolveu ficar minha amiga. Eu quero saber agora de Radiovaldo. Radiovaldo, sindicalista, mas antes funcionário da Petrobras, uma estatal importante, entra para os sindicatos petroleiros em 1988, sai da função lá na Petrobras, entra para o sindicato, disputa algumas eleições, vereador em Alagoinhas por 3 mandatos, hoje recém-eleito no Conselho Deliberativo, me corrija se eu estiver errada, no Conselho Deliberativo da Petros. Em que momento também o Radiovaldo Costa, funcionário da Petrobras, resolve colocar o nome para disputar eleições? Pois é, Camila, Joséildo, obrigado por estar aqui com vocês nesse primeiro programa, Conversa de Político. Conversa de Política é coisa séria, né? Coisa séria. Coisa séria. Espero que vocês que acompanham aí esse podcast gostem. Camila, eu diria que a minha participação na política, e principalmente no sindicato, ela foi construída na Escola Agrotécnica Federal de Catu, Joséildo. Porque eu tive a oportunidade de estudar lá em Catu. Eu entrei na Escola Agrotécnica em 1982. Era uma escola que hoje virou IFE, né, Joséildo? Virou IFE, ele perdeu aquele contexto de escola agrotécnica. Era uma escola que você ficava lá morando na escola, internado, aqui pertinho, mas você ficava todo o período lá, toda semana, dormia, enfim. E você, naquela época, Joséildo, a gente tinha contato com um monte de gente, de tudo que é lugar, de várias cidades e até de outros estados que não estudam aqui. E era um momento também ali do finalzinho da ditadura. A ditadura estava terminando. João Batista Figueiredo, o último presidente ditador, ele estava encerrando o seu mandato e eu vim dessa escola, dessa efervescência estudantil, conhecendo pessoas, conhecendo coisas.
estudando coisas, ouvindo falar de coisas, então eu vejo que isso para mim foi decisivo. E logo depois dali, praticamente entrei na Petrobras, e aí quando eu entro na Petrobras, Joséildo, já é o momento de Sarney já era o presidente da República, e era um momento de crescimento do PT, de crescimento da CUT. A CUT, Joséildo, está fazendo 40 anos agora. 40 anos, 40 anos. Era um momento do sindicalismo, de greves, de movimentos. O próprio Lula era uma grande liderança sindical. Então, isso acabou me conduzindo para o sindicato e do sindicato para a política. A gente vai sair um pouco agora dessa história e vamos sair da formalidade, tá? A gente vai entrar no bate-papo agora e mergulhar no bate-papo que você trouxe, Radioval, da Petrobras, esse movimento efervescente. A Petrobras, no último dia 3, completou 70 anos. E essa história da Petrobras se confunde um pouco com a história da industrialização do Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai passar por essa história da Petrobras, chegar hoje, essa modernização que a gente fala, inclusive, de energia verde, energia renovável, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí eu já quero perguntar. Primeiro, vocês vão decidir quem vai responder primeiro, mas eu já quero saber qual é a importância, eu trago um pouco nessa pergunta, qual é a importância da Petrobras no processo de desenvolvimento do Brasil? Olhe bem, em 3 de outubro, acho que de 1953, Isso mesmo. a Petrobras, na antessala da eleição do segundo mandato de Getúlio Vargas, ela é inaugurada. E a Bahia teve o seu primeiro poço comercial, em Candeias. E lá, os americanos, na época, colocavam claramente que o Brasil não teria petróleo. E hoje nós temos uma Petrobras que participa verdadeiramente do desenvolvimento deste país e também ajuda a países da América Latina e de outros locais, porque ela hoje interage e trabalha em 14 países, além do Brasil. E a Petrobras, ela, nas suas demandas, ela faz com que um conjunto, uma cadeia de várias empresas pesadas, empresas de fornecimento da indústria pesadas e outras empresas vinculadas à operação da Petrobras. Mas a Petrobras, ela já foi uma empresa do poço ao posto, mas no momento em que perde os seus dutos de transporte, ela deixa uma parte disso. E é uma empresa respeitada em todo o mundo e é aquela que detém a melhor tecnologia para produzir óleo e gás em águas profundas e ultra profundas. Então, é top. Já teve entre as 4 maiores. E depois desses últimos 4 anos, ela teve o seu papel meio que tolhido, mas mesmo assim uma grande empresa, é a maior da América Latina, e eu acho que o Brasil deve muito e ainda vai continuar devendo muito à Petrobras, que tem muito a fazer pelo país. Então, eu acho que, como o Brasil é a maior potência ambiental do planeta, então a Petrobras vai verdadeiramente se ocupar de energias alternativas e sustentáveis, né? A energia verde, a energia sustentável. Por exemplo, energia fotovoltaica, energia eólica, biocombustíveis, que são tecnologias que o Brasil domina mais do que qualquer outro país, tudo isso tem que se reportar à Petrobras também, entendeu? É o tronco desse processo. Portanto, é isso que se espera da Petrobras, que aí sim vai ser a maior empresa de produção de energia sustentável de todo o globo. Rádio, quer complementar alguma coisa? Realmente, Camilo, para falar da Petrobras, a gente ia precisar de uns 20 podcasts. Não é? Joséildo foi muito mas aí resumido. eu quero te perguntar o seguinte. A gente teve a Petrobras, ela surge como uma estatal, ela abre o capital lá no governo de Fernando Henrique. Foi. Né? Hoje Perdeu é o uma monopólio. empresa de economia mista. Se a gente pensar em reestatizar a Petrobras, seria um retroceder?
Não. Na verdade, nós defendemos, quer dizer, seria reestatizar algumas coisas que foram vendidas, principalmente no governo Bolsonaro, né, José? Exatamente. O caso, por exemplo, da RLAM, a refinaria Landulfo Alves, a primeira refinaria da Petrobras, a primeira refinaria pública do país, inaugurada em 17 de setembro de 1950, ela de antes da Petrobras, era da época do Conselho Nacional do Petróleo. O próprio Getúlio Vargas, inclusive, inaugurou essa refinaria lá, ali no chamado Triângulo do Petróleo, né? A Petrobras nasceu num triângulo, Candeias, São Francisco do Conde e Madre Deus. Então você tem um campo de petróleo que Joseldo falou em Candeias, que é o campo de Candeias, foi descoberto em 41. Isso. Você tem a refinaria inaugurada em 50. E você tem o terminal marítimo de Madre Deus, ali, que é uma ilha, mas quase que colada, né, José, no continente. Mas é uma ilha descolada, onde essa ilha tem um terminal. Então a ideia era perfeita. Você produzia petróleo em um campo, processava numa refinaria e jogava em um terminal para levar os derivados para o Sudeste, já que a Bahia naquela época não tinha muito consumo de derivados. Então a gente precisaria reestatizar algumas coisas que foram vendidas, como a refinaria Landulfo Alves, a Reman, José do lá em Manaus. A Reman também foi vendida. Os dutos que José falou também foram privatizados. Então, e um fortalecimento da Petrobras, principalmente porque o governo ele detém o controle acionário do capital votante. O governo tem 50% mais uma ação. Então, consequentemente, é uma empresa pública, estatal, sob controle do Estado. Só que o Estado tem 33% de todas as ações da Petrobras. O setor privado, ou investidores, José, tanto locais como externos, tem quase que 70% das ações. Isso torna uma pressão do setor privado muito forte sobre a Petrobras. O ideal era que o Estado fosse majoritário completamente, para diminuir essa pressão e você ter, de fato, uma empresa fazendo um olhar mais público, mais social, né, mais do desenvolvimento do país. Hoje a Petrobras acaba tendo um olhar também no mercado, né, José? Acaba ali olhando e tal. Com certeza. Então, Camila, eu acho que a Petrobras tem uma importância histórica, 70 anos de muita luta e muita resistência. E a gente, José, eu tenho uma frase, né, que vocês já devem ter ouvido, a gente sempre fala, defender a Petrobras é defender o Brasil. Com certeza. Por que a gente fala isso? Porque a Petrobras, ao longo dos 70 anos, ela foi sempre atacada. Sim. Interna e externamente. Então, os ataques da Petrobras foram ao longo dos 70 anos. Porque a Petrobras sempre foi cobiçada a partir, inclusive, do que Joseldo coloca. Dessa capacidade da Petrobras de se desenvolver. Virou uma empresa hoje invejada. As grandes empresas de petróleo invejam a Petrobras pela capacidade de desenvolvimento que ela construiu ao longo desses 70 anos. E aí a gente fala de pesquisa, a gente fala desenvolvimento de tecnologia, né? Energias renováveis, como o próprio Joseldo colocou. E quando a gente fala em pensar em privatizar, a gente está... O que a gente fala, né? Ah, vamos privatizar a Petrobras, e quando pensa, ou quando aqueles que defendem falam em privatizar, sempre vê como algo bom, porque não dá para manter tudo, o Estado não tem condição de manter. E aí, como é que a gente explica para as pessoas? Porque dizer também, privatizar a Petrobras diminuir a nossa soberania, né? Às vezes as pessoas também não entendem isso. O que significa aqui, pedagogicamente, privatizar a Petrobras? Olha, eu vou dar um exemplo não com Petrobras. Eu vou dar um exemplo com empresas públicas de saneamento. A ONU decretou que a água é um direito humano. Mas não é qualquer água, uma água boa, que promova a saúde do ser humano. A água boa, que promove a saúde do ser humano, produzida por uma empresa estatal, que pode encaminhar uma política pública, ela pode ter tarifa social e determinadas comunidades, sem ter como pagar a conta, pode-se ter uma política pública para garantir o direito à água. A água é o principal alimento do homem, dos animais. Sem ela, a gente não tem saúde, de hipótese nenhuma. A pergunta é, em Manaus, você falou uma coisa muito bem. Há mais de 25 anos, a empresa pública que tratava
a água de Manaus e que coletava os esgotos foi desmoralizada. Começa com a desmoralização, não presta, os salários são astronômicos, ninguém faz nada, é tudo indicado por político na empresa, então tem que ser iniciativa privada. 20 anos se passaram, 5 empresas lá em Manaus, todas as principais da França e de outros lugares. Hoje, a água produzida e tratada, ela tem um desperdício, ela tem perdas de 75%. Não tem outra que tenha tanto. É uma vergonha nacional. Só tem coleta de 20% dos esgotos e só trata desses 20%, 12%. Então, essa é a história. Ou seja, o lucro não coaduna com a universalização do direito à água. Então, quem é que vai fazer uma grande adutora para levar água para alguns povoados, comunidades menores, que têm o direito à água para ter direito à vida? A iniciativa privada não vai fazer isso. Assim é a Petrobras, que tem compromisso com o desenvolvimento deste país. E olhe, o Nordeste brasileiro, junto com a Bahia, tem um importante papel nessa janela de oportunidade. Energia eólica, fotovoltaica, energia de biocombustíveis. Tudo isso o Nordeste tem de sobra, mais do que os outros estados. Então, chegou a vez do Nordeste, chegou a vez da Petrobras. Então, acho que o Brasil será a maior potência de energias sustentáveis e renováveis. Quer complementar, Rádio? Eu acho que é isso que José muito bem abordou, principalmente essa questão do saneamento, né? Da questão da privatização e o resultado da privatização para o conjunto da sociedade. Por isso que a gente sempre fala, privatizar faz mal ao Brasil. Quando privatiza, a sociedade perde. No caso da Petrobras, nós temos exemplos claros, inclusive. Manaus, José, inclusive Manaus, né? Coincidentemente. Manaus e o Amazonas, no caso, né? E a Bahia, hoje pagam um combustível muito mais caro. A Selen, José, do que controla a antiga Relan, anunciou essa semana o segundo aumento de gás de cozinha. Né? Então, por quê? Porque a lógica da iniciativa privada é ter resultado, é ter lucro. Ninguém investe 10 bilhões para fazer filantropia para o povo baiano. Né? O cara bota o dinheiro, mas ele quer o retorno do investimento. Ele quer ter garantia de que aquele investimento vai voltar. E a forma de obter esse investimento é estabelecendo preços mais elevados. Ele não tem a preocupação se a população tem condição de pagar, se não tem. Então, isso é uma comprovação. Nós alertávamos sobre isso. José participou de vários debates quando a gente alertava que a privatização da Relan iria causar prejuízo para a Bahia. E tem causado prejuízo para a Bahia econômico, José. Hoje, os estados vizinhos da Bahia, principalmente ao Sudeste e ao Nordeste, Minas Gerais, o próprio Espírito Santo, tem combustível mais barato no limite do estado do que a Bahia, porque lá é abastecido pela Petrobras. Então, a Selen tem um objetivo comercial, econômico, financeiro. Se o povo baiano tem condição de pagar ou não, problema. Então, privatizar não faz bem para o povo brasileiro, nem para o povo baiano, nem para o povo de Alagoinhas. Privatizar interessa ao capital. Hoje são 11, né? 11/10. Para quem está nos ouvindo, a gente está gravando esse programa aqui hoje, 11/10, e você trouxe aí o aumento do gás de cozinha, Radiovaldo. Hoje estava ouvindo o jornal e tinha essa informação do aumento do gás de cozinha. E como é que a gente traz isso exatamente para esse aumento do gás em função da privatização? É importante que os nossos telespectadores, nossos ouvintes, né? Como é que a gente chama? É telespectador mesmo, né? Compreenda do porquê desse aumento, porque sempre vai recair sobre a Petrobras, sobre o governo Lula. E tem um elemento, viu, José, importante, olha, que eu não sou mãe de nada, a gente não tem aqui nenhum tarô para discutir o futuro, mas tá gravado aí, viu? A gente está vivendo um momento, José, do que podemos ter, quando esse programa foi exibido, já tem ocorrido um outro aumento. Outro aumento, verdade. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos acompanhando aí a guerra lá, no Oriente Médio. De guerra, lá no Israel, no Oriente Médio. O Oriente Médio é um ambiente extremamente sensível para o petróleo. Os países maiores produtores de petróleo do mundo estão lá. O maior produtor, a Arábia Saudita, mas você tem lá o Irã, o Iraque, você tem o Kuwait.
Então, os países que produzem praticamente, Joséildo, 60% do petróleo mundial estão naquela região. Então, nós estamos aí com um conflito que a gente espera que isso acabe, porque são vidas aí que estão naturalmente em risco e a gente não quer uma guerra. Mas se essa guerra se aflorar, se essa guerra se intensificar, Joséildo, no minuto seguinte, o petróleo faz isso aqui. Ó. O petróleo é sensível a guerras. Ele tem uma sensibilidade para bombas e canhões e invasões incrível. Então, principalmente onde ele é produzido. Então, se o petróleo sobe, o barril, vai refletir no Brasil. Mas vai refletir mais aonde? Principalmente na Bahia. Só para você que está acompanhando o programa entender. Exatamente. A RLAM, ela processa 330 mil barris de petróleo por dia. Esses 330 mil barris, ela produz gasolina, diesel, gás de cozinha, principalmente são os mais consumidos pela população. Sem contar que esse ambiente aqui todo está cheio de petróleo. Aqui tem petróleo em tudo. O petróleo está em toda a cadeia produtiva e econômica. Mas o que ocorre? Quando a Selen não produz, Joséildo, uma gota de petróleo. A Selen não tem um poço de petróleo. A Selen comprou uma refinaria para ganhar dinheiro. Ela precisa comprar todo dia 330 mil barris de petróleo para botar na RLAM para processar. Quando ela compra, seja na mão da Petrobras ou fora, como ela tem comprado da Guiana, ela compra do Oriente Médio, ela paga preço internacional. Hoje paga 100. Se amanhã ela pagar 150 dólares, o que vai ocorrer? Ela precisa embutir no preço esse aumento do barril. Quando ela embute no preço, já que ela compra preço internacional, ela tem que botar no preço aqui o preço internacional. Então nós vamos ter, Joséildo, corremos o risco de ter uma disparada nos preços aqui da Bahia. A Petrobras deve aumentar alguma coisa, mas a Selen vai aumentar muito mais do que a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras produz 3 milhões de barris de petróleo por dia aqui no Brasil. E sabe quanto é que custa, Joséildo? O custo chamado custo de extração, que é para você tirar um barril lá de baixo e botar em cima. Sai mais ou menos, Joséildo, a 22 dólares. Em média, né? Em média. Ou seja, gasta 22, custa 150. Então a Petrobras tem folga para adaptar seu preço. A Selen não. Compra 150, tem que botar no preço 150. Então, nós corremos o risco de ter uma escalada de preços aqui na Bahia. Ficaremos atentos e observando isso e voltaremos a discutir isso se necessário for. E aí, trazendo esse seu gancho, Radiovaldo, da compra do barril, e aí eu volto aqui para a importância do desenvolvimento, da pesquisa, da tecnologia para as energias verdes. A Petrobras tem investido nesse setor nesses últimos anos, né? Na pesquisa e no desenvolvimento de energia verde. Uma nota, uma matéria publicada no Olhar Digital diz o seguinte: Petrobras e Vale, há 2 semanas, no final de setembro, as 2 maiores empresas brasileiras fecharam um acordo para promover energia limpa, se comprometendo em investir em fontes de energia limpa, como hidrogênio, metanol verde e diesel renovável. O objetivo é aproveitar as habilidades técnicas e a sinergia das empresas para avaliar oportunidades conjuntas de descarbonização. Diz tudo um pouco do que a gente tem discutido aqui, dessa importância? Com certeza. Radiovaldo, por coincidência, eu me pronunciei que a gente, quando está lá no Congresso, para você que está me ouvindo, quando a gente vai discorrer sobre um assunto importante, a gente, como parlamentar, como representante da Bahia, dá a posição para que todos aqueles que votaram ou que não votaram, mas que entendem aqui na Bahia que aquela representação está discutindo algo importante, nesse momento, a China saltou na frente dos Estados Unidos, repare bem, Radiovaldo, e está implantando a BYD aqui. E não é à toa. Fora da China, vai ser a maior fábrica de produção de chassis de ônibus, de caminhões elétricos, de automóveis híbridos e híbridos etanol e elétricos e automóveis elétricos. Ora,
ela vai trazer a oportunidade de 5 mil empregos diretos e indiretos neste momento, fora as outras produções que virão, outras indústrias para produzir insumos para outras fábricas que virão nesse conglomerado. Ela vai trazer 3 fábricas, 3, a BID. Então, na realidade, a Bahia desponta, é o estado, seguramente, aqui no Nordeste, que mais atrai investimento. Por quê? Porque tem um potencial extraordinário para a produção de energia eólica, é o estado que tem mais parques de energia eólica, vai ser aquele que vai ter mais usinas fotovoltaicas e também a produção do biodiesel, principalmente a partir do oeste do agronegócio, que produz soja e outros derivados, e derivados animais também para produzir biodiesel. Então, eu acho que essa janela de oportunidade vai fazer com que os 9 estados nordestinos e mais alguns do norte sejam a bola da vez do desenvolvimento, invertendo a lógica do Sudeste. Então, eu acho que o Brasil ele vai se firmar como a principal potência do mundo na produção de energia renovável. E nós sabemos e dominamos a tecnologia. Não tenha dúvida disso. E a Petrobras deve inserir-se numa situação como essa, porque aí sim ela vai ser a maior empresa de produção de energia renovável do planeta. É isso. Inclusive, o presidente da Petrobras atualmente, Camilo, o Jean Paul Prats, que o Josué conhece muito bem, foi senador, o Josué conviveu lá com o Jean Paul lá no Congresso. Ele é muito defensor dessa ideia da energia renovável. Isso é uma bandeira dele, né? Ele já é uma coisa mesmo muito pessoal dele. Ele é um extremo defensor dessa ideia. Inclusive, ele pretende, né? A ideia é criar uma subsidiária, José, de energia renovável. Na Petrobras teria, porque a Petrobras tem subsidiárias, como a Transpetro, como a Petrobras Biodiesel, que temos uma unidade aqui, inclusive em Candeias, que deve ser ampliada e seria criada uma energia. José, muita gente não sabe, né? E ele tomou um susto, Jean Paul, quando assumiu. Na Bahia, a Petrobras é proprietária de 15 mil hectares de terra. José, que é engenheiro agrônomo, então, sabe a dimensão disso. Imagina, José, 15 mil hectares, a Petrobras é dona de 15 mil. Para que 15 mil hectares para uma empresa de petróleo? Aí, qual foi o estalo que Jean Paul Prat teve? Nós conversamos recentemente com ele. Vou pegar essas terras e a maioria não estão localizadas em áreas propícias para energia eólica, mas a ideia é construir usinas de geração de energia solar. Exatamente. Não, porque você precisa, a geração de energia solar em larga escala precisa de área, de muita área. Então ele disse, vamos pegar esses 15 mil hectares e vamos gerar energia solar. Né? Vamos fazer grandes usinas, grandes espaços de geração de energia. Então, a Bahia, José, nós poderemos ter aqui, se a Petrobras fazer esse investimento, um nível de geração de energia solar gigantesco. Imagine, os 15 mil não, mas talvez 10. Hoje a Petrobras já faz bastante. Tinha aquele parque que vendeu de energia eólica no Rio Grande do Sul. Uma pena ter vendido nesse governo aí. Então, mas é isso mesmo. E aí você trouxe o Jean Paul para a nossa conversa, né? Eu vou trazer aqui um dado também da Câmara dos Deputados, que existe um decreto do Ministério de Minas e Energia que constitui marco para o setor eólico offshore no Brasil. O marco eólico offshore, no entanto, que regula a contratação de parques eólicos marítimos no governo federal através de um projeto de lei de autoria, na época, o senador Jean Paul Prats, né? E o texto já passou pelo Senado e deve ser votado na Câmara dos Deputados agora, ainda em novembro, né? E existe esse consenso, exatamente, entre oposição e situação, governo e Petrobras, pela aprovação dessa PL, que deve chegar na mesa em breve, né, Josedo? Eu duvido que essa pauta não seja convergente. Se tiver algum deputado, algum senador que vote contra um projeto dessa natureza, é desconhecer a mina, o mapa da mina. O Brasil, eu lhe digo, vai, mais uma vez, se transformar na maior potência. E isso, pode ter certeza que vai ficar na Amazônia Azul boa parte. Ou seja, vai ficar no litoral.
onde você tem uma quantidade e intensidade de vento, tipo assim, muito estáveis durante muito boa parte do ano. Então, é uma situação invejável. Nós temos mais de 7.500 quilômetros de costa para o Atlântico. Então, isso é muito importante. Quer falar? Gerar energia é fundamental, né? O desenvolvimento passa pela geração e consumo de energia. Por isso que os Estados Unidos, ele é voraz nessa área, né? Só que os Estados Unidos ainda é muito pautado na energia baseada no petróleo. Isso. Eu sempre digo, José, muita gente fala, mas os Estados Unidos, voltando à discussão anterior, Camila, os Estados Unidos não tem uma empresa estatal de petróleo. Para que se precisa de uma empresa estatal? Aí os Estados Unidos é um exemplo. Não tem. Sim. Aí eu digo sempre o seguinte, rapaz, quem tem míssil Tomahawk, quem tem Marines, não precisa disso. Porque o cara vai, invade, ocupa, primeiro chegam os Marines, né? Eles ocupam, depois atrás vem as empresas americanas de petróleo. Sim. Logo atrás, entendeu? Então primeiro os Marines abrem caminho, depois as empresas americanas chegam. Então é isso, os Estados Unidos não têm um controle. Por isso que eles têm lá uma frota permanente no Oriente Médio. Imagine manter uma frota lá, estacionada numa reunião, o que significa de custo disso aí? Mas é porque o objetivo é preservar os recursos do petróleo dos outros, em benefício deles. Então, por isso que essa questão do controle da energia é fundamental para o desenvolvimento. E aí o Brasil dá um checkmate, talvez, no mundo, quando dá essa vertente para essas fontes de energias renováveis. É o caso aí da geração offshore. Nós temos muitas plataformas de petróleo no Brasil. A maior parte do petróleo brasileiro, 85% vem de plataformas. Então, pré-sal. A Petrobras já tem esse know-how. Agora vai usar essa metodologia, esse método para gerar energia, certo? Como o José diz, em áreas que tem geração de movimentação dos ventos constante, e isso garante geração de energia. Fala então um pouco para a gente o parque eólico que está sendo construído, ou que será construído em alto mar, no mar? Exatamente. Você tem hoje plataformas de petróleo, né? A ideia é você ter pequenas plataformas, que inclusive, José, podem ser construídas aqui em São Roque do Paraguaçu. Essas plataformas podem ser construídas aqui. Porque não é uma plataforma grande de petróleo. São plataformas menores. Certo? Apenas para segurar o catavento, vamos usar aqui. O catavento, né? Catavento. E esse catavento é o gerador de energia. O povo chama aerogerador. Eu vou usar aqui a metodologia. O catavento, é mais fácil da gente entender. Mas então, é catavento. Catavento. Então você vai ter lá aquelas unidades pequenas que a gente vai gerar emprego na construção dessas unidades, né, José? Com certeza. Gera emprego, vai gerar recurso. É o jogo do ganha-ganha. E vamos deixar, talvez, de precisar construir grandes hidrelétricas. Porque a hidrelétrica traz um prejuízo ambiental gigantesco. Né? E é uma coisa de investimento vultoso, além do prejuízo ambiental, com comunidades originais. Tudo isso. Né? Traz com a fauna, a flora. Então, o ideal é a gente não depender de hidrelétrica. É a gente ter energia eólica. Olha aí, o Radiovaldo chamou a atenção para o negócio. O passivo, quando você faz uma hidrelétrica, é grande. Ave Maria. O nome disso é o preço. Produz energia limpa. Isso. A energia que ela produz é limpa e sustentável. Mas tem um preço. Mas tem um preço que o Brasil não deve pagar mais. Eu acho que a gente não deve apostar em grandes hidrelétricas de jeito nenhum. Só pequenas geradoras para poder não descompensar o prejuízo ambiental. E o etanol? A gente dá pouca importância, talvez, para o etanol, né? Não. A gente dá pouca importância. Não? Então Não. fale um pouco sobre isso. Sabe por quê? O mundo reconhece a tecnologia que o Brasil estabeleceu e hoje a modificação dos motores aconteceu de maneira pioneira aqui no Brasil. Então, o motor Flex nasceu aqui. Então, nós, em determinado momento, no início, iríamos fazer etanol de mandioca, porque as terras com fertilidades menores, do ponto de vista de fertilidade natural, estavam no Nordeste e naquelas áreas que estão mais, que dão mais sustentação ao cultivo da mandioca. Mas depois tem a cana, tem a mandioca, tem a batata, tem meio mundo de coisa
Ou seja, é outra coisa. Não é mais só a cana-de-açúcar, não, né? É inesgotável. Então, eu acho que até nesse ponto, os biocombustíveis, o Brasil é o país de ponta, não tenha dúvida. E a Bahia, o senhor trouxe aqui a BID. O governo Jerônimo, ele assinou um projeto de lei que vai ser colocado na Câmara para votação, que os carros elétricos produzidos na Bahia, e aí a gente já traz, né, o investimento da BID, até o valor de 300 mil ficarão isentos de impostos do IPVA. Então, já é uma forma de garantir também investimentos e estimular a produção, né, e a compra. Então, é uma revolução. Tem uma conta que ninguém fala e que é importante, Radioval. Você tem que construir uma infraestrutura para garantir a mobilidade desses carros elétricos, porque senão você vai ter que comprar os híbridos. Os híbridos dá a ideia de que você vai comprar aquele que vai fazer a transição. Então você vai ter toda uma infraestrutura e nessa infraestrutura você vai gerar empregos em todas as partes desse país. Verdade. Boa observação. Vamos conversar de política? Quer falar mais? Vamos conversar de política. A conversa tá boa. A conversa Tá vendo está aqui ótima. conversa de política? É bom. Conversa que traz elementos, traz informações. E com esse cabra aqui... Mas a nossa conversa de política está quase chegando ao final. Tá certo. Tá? A gente vai ficar aqui por hoje, mas a gente vai voltar. Todo dia 13 nós estaremos conversando, falando sobre vários temas, conversando de política, porque conversar de política é coisa boa. Com certeza. Né? E por que a gente conversa de política? Eu quero que, antes da gente terminar, eu quero que cada um de vocês fale por que a gente deve conversar de política. Por quê? Bem, eu vejo que a política é algo extremamente importante. Infelizmente, a gente tem um segmento que tenta negar a política, né? Tenta ridicularizar a política, minimizar a importância da política. E a política é um instrumento de transformação. Ela, quando bem utilizada, ela pode transformar. Aqui na minha frente eu posso dar o exemplo de Joséildo. Poxa, quando Joséildo ganhou as eleições em 2000 e que administrou a partir de 2001, não há como não reconhecer a mudança que ocorreu na cidade. A cidade mudou, a cidade melhorou, a cidade cresceu, a cidade se desenvolveu. Joséildo fez a parte dele, deixou a pedra lá sedimentada para que outros fizessem. Infelizmente, né, Joséildo, alguns não fizeram tanto quanto poderiam ou deveriam fazer, mas fez a parte dele. Eu me lembro, Joséildo, me corrija aqui, se eu não me engano, quando você assumiu a prefeitura em 2001, tinham 2 postos de saúde. Tinha um no Boa União e um no Barreiro. No Barreiro, com a casa alugada, e um em Boa União. Boa União, aí. Entregou com 21, 23. Foi 21, não, 21 e mais dois terrenos para fazer. Poxa, como não reconhecer isso? Né? Como não reconhecer a importância da política? E aqui apenas um exemplo. E um exemplo de Joséildo, mas a gente poderia dar infinitos exemplos em outras cidades, em outros estados e no país, que é o caso de Lula. Como não reconhecer o papel que Lula teve no desenvolvimento do nosso país, na modernização do Brasil, né, e na melhoria da qualidade de vida e no olhar para as pessoas que precisam. Então, conversar de política é uma coisa boa, a gente precisa conversar mais. E você que está em casa, precisa sentar no sofá e conversar sobre política com os filhos, né, com a família. Não é conversar sobre o Atlético, sobre o Vitória, sobre o Bahia, sobre o futebol, sobre a novela, mas conversar sobre a política. A política é uma coisa boa. E você pode participar da política e deve participar, não só votando, né, Joséildo? Com certeza. Quem sabe ele não está nos acompanhando o próximo prefeito, a próxima prefeita, o próximo vereador, o próximo deputado. Então, eu nunca pensei, na minha infância e adolescência, que iria para a política. Tenho certeza que Joséildo, a Também mesma não. coisa. Então, nós somos prova de que é possível participar ativamente, de forma positiva, na política do nosso dia a dia. Eu concordo, Radiovaldo. Eu acho que a política é a atividade mais complexa e eu acho que talvez a mais importante do ser humano. A política tal qual a gente conhece hoje, ela foi imaginada na Grécia. E ela veio para mediar os conflitos. Naquela época, se você, enquanto nação, não concordasse com ele, a conversa era na guerra. Morria muita gente e quem fosse mais forte prevalecia. Isso ficou errado e a política nasceu para isso, com a famosa democracia que a Grécia estabeleceu para o mundo. Hoje, eu quero dizer que quando você
na política promove a participação popular, a participação das pessoas na construção da política, eu acho que as pessoas entendem mais do que significa a boa política. Aqui em Alagoinhas, nós tivemos uma oportunidade e eu acho que, para mim, foi a maior lição. Eu nunca aprendi tanto em qualquer universidade como eu aprendi com o povo de Alagoinhas, quando a gente estabeleceu uma ferramenta de pedagogia cidadã, chamada orçamento participativo. O orçamento participativo não era só para buscar a demanda do povo por obras, por serviços, e a prefeitura executar aquilo que era prioridade, mas demonstrava como é a solidariedade humana, como é que o mais pobre tem que ser prioritário, como é aquele bairro que tinha menos investimento da prefeitura seria classificado como prioridade absoluta. Por isso que o melhor fiscal das obras daquele tempo, de 2001 a 2008, que eu agradeço aqui para vocês, que são netos, que são filhos dos conselheiros do orçamento participativo, porque eles fiscalizavam as obras da prefeitura. Naquele tempo, de 2001 a 2008, as obras deixaram de ser da prefeitura. As obras feitas aqui em Alagoinhas eram obras das comunidades do município de Alagoinhas, seja no campo ou na cidade. Então, como é que eu posso dizer que política é ruim? 8 anos sem nenhum escândalo na execução das coisas que cabe a uma prefeitura, por conta de quê? Por conta da população organizada fazendo parte, fiscalizando o seu prefeito. Várias vezes eu fui para reuniões e quando a prefeitura errava sob meu comando, eu tinha que ficar calado, ouvindo a reclamação e ainda dizer de público, você tem razão. Mas quando eu tinha razão e a conversa não era aquela, não era eu que ia dizer nada a quem estava falando. As próprias pessoas diziam, não, nós somos testemunha, está aqui. Então, a política é boa. Eu fico assim, olhando, desconfiado, quando aquele cidadão, porque tem em cada esquina, no seu bairro, que ele não gosta da política, esculhamba a política, diz que tudo que é político é ladrão, é safado, pode ter certeza, ele tem um político de estimação, só ele. E nesse caso dessas pessoas, eu sempre digo o seguinte, rapaz, tá ruim, seja candidato. Entra, venha. Vai lá, meta as caras. Mas todos eles, é verdade, todos eles têm o seu político de estimação. Quando você sabe quem é, aí fica provado. Fica provado. Tem uma frase que você usa, José, que eu gosto muito, que diz assim, quando não há política, só nos resta a barbárie. A barbárie. Né? Então, e você trouxe, né? É a arte de juntar, de mediar conflitos. Então, eu quero agradecer, porque na conversa de político de hoje com o deputado Joséildo Ramos, a gente recebeu aqui o companheiro querido, que é um grande político, Radiovaldo Costa, e a gente volta no próximo dia 13, dia 13 a gente está apresentando hoje, mês que vem, no dia 13, estaremos de volta com mais um Conversa de Político com Joséildo Ramos.